Bom, pessoal, vamos começar essa aula. Esse aqui é um olho que a gente vai fazer, um olho masculino. Vamos trabalhar todo o volume, todos os detalhes desse olho de uma forma bem simples, ok? Quem já assistiu a aula de decalque já sabe como que eu fiz para tirar o traço dessa imagem, né? Então tá aqui, eu já tirei o traço, tá bem fraquinho, tá? De propósito, porque a gente não pode deixar muito marcado, tá? Quando você deixa muito marcado, você vai ter dificuldade depois para você trabalhar tirando o contorno, porque o desenho realista ele não tem contorno, entendeu? Então isso aqui é só para a gente poder se localizar aonde a gente vai ter que trabalhar, tá? Então vamos começar então pela pálpebra, tá? Eu vou começar pela pálpebra. A pálpebra na referência ela tá bem escura e é legal que vocês vê essa imagem no celular, tá? Que eu deixei a imagem para vocês baixar aí. E também, pessoal, na impressão. É bom você ver por dois lugares. Porque muitas vezes, aonde você vai imprimir, fica muito mais escuro algumas partes, você não consegue ver alguns detalhes. Esses detalhes eles são mais visíveis na imagem original, na imagem que eu enviei para vocês aí. Tá? Então vocês podem ver pelo celular e pela impressão, assim você consegue ver qualquer detalhe da imagem e até melhor para você dar zoom e tudo, tá bom? Bom, vamos começar. Eu vou sempre estar com um papel aqui para mim estar apoiando, tá, pessoal? Esse papelzinho aqui onde eu vou colocar a minha mão. A área do desenho é uma área onde você não pode colocar a mão, porque é onde você vai desenhar, tá? É o seu lugar de trabalho. Então evita colocar os dedos aonde você vai desenhar, tá? Na folha. Vamos então começar. Vou vir aqui com lápis 4B e vou começar já a fazer essa pupila. Apesar de que a pupila está bem escondida nessa referência, né? Então eu vou fazer aqui já deixando o brilho em evidência, né? Eu vou dar um destaque aqui para esse brilho. E vou agora trabalhar toda essa área aqui com lápis 4B. Esse preenchimento que eu faço é um preenchimento lento. Eu aplico uma força mediana, não é nada exagerado. E eu tento perceber aonde tem brilho, mesmo que esteja tudo muito escuro, tá? É um olho que eu escolhi, que é um olho bem básico para a gente trabalhar, sem muito detalhe na íris. Depois a gente vai avançando e vai trazendo mais detalhes também, tá? Mas esse aqui é um olho que é mais para a gente poder trabalhar bem a construção, o volume, luz e sombra do olho em si. Aí depois a gente vai trazendo alguns olhos mais detalhados. Vai então, pessoal, observando. Assim que eu tiver alguma coisa para falar para vocês, eu vou falar. Enquanto isso, é só observação. Aqui é uma área que tem um brilho, uma tonalidade de cinza bem clarinha. Não é tão clarinha assim, né? Mas é uma tonalidade média. E eu vou preservar essa tonalidade aqui. Um reflexo de alguma coisa que eu vou preservar. Aqui é uma área que eu escureço um pouco mais, porque eu vejo que é a parte onde está a pupila, né? E galera, reparou que eu não fiz muito cílios? Eu fiz só alguns para ter uma ideia, uma noçãozinha onde eu vou fazer cada um. Mas eu não trabalhei os cílios tudo bonitinho, fazendo o decalque certinho. Porque depois quando eu for fazer vai acabar saindo um pouco diferente, né? Então eu acabei deixando os cílios marcados em algumas áreas, mas depois eu venho tentando fazer o mais parecido possível. Quando é questão de pelo, cabelo, cílios, essas coisas, eu não me preocupo tanto em deixar exatamente tudo igual, tá? Mas se você quiser deixar tudo igual, é só você fazer aí na hora de passar o decalque, desenhar os cílios tudo certinho, tá?
Beleza, pessoal, agora eu vou vir com esse fuminho e vou espalhar. E conforme eu vou espalhando aqui, principalmente na borda da íris, eu vou espalhando com cuidado, tá? Pra não manchar demais, sabe? A gente vai mesmo passar o esfuminho só para ir espalhando todo o grafite e trabalhar aqui nessa área que tem uma tonalidade média. Já vou trazer aqui um esfumado interessante. Então eu venho trabalhando tudo na borda aqui, ó. E quando eu passo o esfuminho, pessoal, eu não passo apertando, tá? Eu passo com uma leveza na mão, sem apertar, para manter ali um trabalho bem homogêneo. Se eu apertar, o risco de trazer umas manchas é muito maior, tá? Então, apesar de que assim, aqui como é uma área muito escura, eu não preciso me preocupar tanto com essas manchas, que não vai aparecer tanto, né? Mas já vai aprendendo a usar o esfuminho de uma forma mais controlada, você não vir aplicando muita força, tá? Porque o grafite já tá aqui, eu só preciso mesmo é trabalhar e esfumar esse grafite que eu trabalhei, tá? Que eu passei aqui. Bom, feito. Agora eu vou vir com o pincel. E o pincel ele vai trabalhar um pouco mais essa tonalidade, deixando ela mais escura, tá? Pincel, pessoal, sempre com as cédulas cortadas, tá? Esse pincel aqui, ó, eu cortei as cédulas dele, ficou assim. Porque se você deixar muito grande, elas espalham assim, ó, e acaba espalhando outras áreas que a gente não quer. Então sempre mantém o pincel cortadinho, tá bom? Que aí você vai conseguir trabalhar bem depois com ele quando você for usar, né? Para deixar a tonalidade mais clara, trabalhar bem aqui o seu desenho. Bom, beleza. Essa parte já está finalizada, né? Pelo menos finalizada assim, por enquanto. Que depois a gente vai ver se vai precisar escurecer um pouco mais ou não. Agora eu vim nessa área aqui e vou trabalhar com lápis B. Vou tentar trazer o máximo de detalhe que eu conseguir nessa área, tá bom? Existem alguns brilhos que eu posso tentar preservar no branco do papel mesmo, tá? Mas alguns eu vou fazer com a borracha mono zero ou então com a borracha elétrica, tá? Então eu não vou preocupar tanto nos brilhos bem minuciosos, que esses brilhos bem difíceis de você trabalhar, porque eu vou ter que vir com um esfuminho aqui. E o esfuminho ele vai acabar passando por cima mesmo, então eu não vou me preocupar tanto nessa área aqui para preservar o branco. Então eu vou trabalhar ali e vou deixar uma tonalidade bem clarinha nessa área aqui, ó. Certo? E aqui em cima eu já vou trazer para cá, trazendo uma tonalidade também média. Aqui eu passo, pessoal, e passo com a mão bem levinha, tá? Para tentar trazer uma tonalidade bem mais clara, porque o branco do olho ele não é branco totalmente, né? Ele é um cinza mais clarinho. Então eu venho com a mão bem mais leve, trabalhando essa área e trazendo um contraste mais interessante nessas áreas da pálpebra. Por quê? É as áreas que tem mais sombra. Essa área que tem mais sombra, eu dou uma trabalhada um pouco mais e conforme vou vindo para frente, né, para dentro aqui do branco do olho, eu vou soltando a mão e vou deixando a mão mais clara, a mão mais clara. Vou deixando a tonalidade mais clarinha. Então aqui, pessoal, eu deixo uma baguncinha, né? Eu faço aqui algumas manchinhas, preservo algumas áreas de brilho e mantenho assim. E essas áreas aqui onde eu vejo na referência que é mais escuro, eu trabalho mais vezes deixando mais escuro.
Vou virar um pouquinho a folha. Certo? Agora eu vou vir trabalhar essa área aqui do cantinho. Vou vir com esse fuminho. Pode ser o número 1 ou o número 2, não tem problema. Tem que ser um esfuminho fino, né? Pra você poder trabalhar aqui essa área. E ó, lembrando que o meu esfuminho ele já tá com um pouco de sujeira da pálpebra, né? Eu tô aproveitando essa sujeira para acrescentar um pouco de contraste no cantinho aqui que eu vejo que precisa. Virei aqui o esfuminho para passar nessa área de brilho aqui, tá? Mesmo assim, eu ainda vou acrescentar mais contraste depois, tá, pessoal? Eu vou agora vir com o esfuminho passando aqui também em toda essa área. Aqui, pessoal, eu vou vir com o cotonete para mostrar para vocês que se você não tiver esfuminho, serve o cotonete também, tá bom? Então, com o cotonete, eu vou vir aqui e vou espalhar essa área, ó. Quando eu passo o cotonete, eu não faço força nenhuma, tá? Eu somente passo mesmo com leveza e venho trazendo a tonalidade para a área de brilho, né? Ó. Certo? Vou voltar com o lápis B novamente e vou trazer um pouco mais de contraste aqui. Nessa área da pálpebra. Beleza. Agora eu vou trocar e vou usar o lápis 2B. Um lápis 2B, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou trabalhar aqui no cantinho, onde tem contraste, para evidenciar mais essa partezinha, né? Trazendo mais volume para esse pedacinho do olho. Então, onde tem mais contraste, onde eu vejo que é um tom mais escuro, eu vou passando com lápis 4B. Lápis sempre bem apontado, tá? Pra você conseguir fazer uns detalhes bem interessantes. Com o 2B eu também trago um pouquinho mais de sombreamento na área branca do olho. E agora vem com o esfuminho. Não, eu vou vir com o cotonete para vocês verem novamente. Ó, esfuminho, cotonete. Vou passando aqui, ó. Aqui, galera, na parte da pálpebra, eu vou trabalhar em volta, trazendo aqui, ó, um pouco de esfumado. Por quê? Porque fica estranho, né, se você esfumar somente essa área aqui e aqui não, porque aí dá um ar artificial. Então é interessante que você esfume também a borda do olho, ok? E aí você vem com o cotonete espalhando toda essa área, né? Agora vem com o esfuminho aqui nessa partezinha também.
E aqui eu venho modelando com o esfuminho toda essa área. Beleza, pessoal? Agora vamos pro outro lado agora. Pro outro lado, eu vou vir com o B e vou trabalhar essa área aqui também da mesma forma que eu fiz a outra. Eu já começo a trabalhar um pouco de contraste, né, nessa partezinha. Agora eu venho com o esfuminho e começo a espalhar. Vou trabalhar essa partezinha do canto. E aí eu vou vir com o cotonete. Vou continuar espalhando. Ó. Volto com o B novamente. E eu vou dando volume, galera. Esse processo de camada que eu faço, ele vai dando mais corpo pro desenho, tá? Eu não passo somente uma vez, eu passo 2, 3 vezes, 4 vezes. E esse contraste que eu vou acentuando, vou trabalhando, vai dando volume para essa área branca do olho. Por isso que é bom a gente treinar essa percepção, né, no olhar, onde a gente vê quando que precisa trazer um pouco mais de tonalidade, quando que não, tá? É assim que a gente vai trabalhando para deixar o olho mais realista. Então vocês viram que com o cotonete também é possível fazer um bom esfumado, né? Um trabalho bem legal com o cotonete. E se você não tiver cotonete, tiver só o esfuminho, usa o esfuminho. Se não tiver esfuminho, usa o cotonete. Vou virar um pouco aqui, ó, a imagem, tá, pessoal? Para trazer um pouco mais ainda de contraste nessa área aqui da pálpebra. Ainda dá para escurecer um pouco mais essa parte ainda. Eu sempre trabalho com uma tonalidade um pouco mais clara no começo, para depois escurecendo, tá? Então eu vim com o B, agora eu tô vindo com o 2B. E agora eu vou vir esfumando
Uma outra coisa também, pessoal, é vocês pegarem e lixar o esfuminho, tá? Que muitas vezes o esfuminho ele vai sujando e aí para você passar numa área branca do olho assim é complicado porque você pode manchar. Então é bom você estar sempre com o esfuminho também limpo para você espalhar outras áreas sem preocupação, ok? Eu vou agora trazer a tonalidade que já está no cotonete para essa área de baixo, aproveitando e espalhando a borda da íris também. Eu deixo um aspecto mais natural no desenho. Agora, pessoal, vou trabalhar essa parte da pálpebra aqui. Essa parte da pálpebra, você olhando na referência, você vê que tem uma tonalidade bem escura, né? Mas eu vou sempre começar com uma tonalidade um pouco mediana, né? Não é nem tão clara, nem tão escura. Eu vim com o B e depois eu vou trazendo mais contraste, né? Vou trazendo mais tonalidade mais escura. Com o lápis B. E assim, se eu perceber que o B não está sendo suficiente, aí eu já venho com um lápis 2B, tá? Eu acho que eu já vou pular pro 2B, viu, gente? Já tô vendo aqui que dá para acrescentar um pouquinho mais de tonalidade e fazer uma camada bacana, porque como é uma área mais escura, né? Eu vou nela. Mas é sempre assim, eu reparo, eu percebo quando é necessário ou não. Porque não adianta, a gente vem com uma tonalidade mais clara para evitar da gente vir com muito escuro e acabar estragando o desenho. De repente você escurece demais e para clarear é muito difícil, pessoal. A maioria das vezes estraga o desenho, viu? Então por isso que eu falo, comece sempre com uma tonalidade mais clara primeiro, para depois você vir com a tonalidade mais escura. Aqui algumas marcas, né, de expressão, umas ruguinhas da pálpebra eu já vou fazendo. Vou preservando, né, vou passando aqui também da mesma forma com o 2B e vou preenchendo. Essa forma que eu faço o degradê, ela é meio traçada, porém não tem risco, é um degradê, tá? É isso aqui assim, eu passo com mão mais leve, não assim, com força, eu passo com leveza, para não acontecer isso. Se vocês repararam, os cílios eu não fiz a marcação, como falei, ó. Os cílios eu vou fazer por último, tá? Primeiro eu vou trabalhar toda a pele, depois eu vou vir com os cílios. Aqui é uma área bem próxima da pálpebra, né? Bem próxima do olho aqui em si, tem uma profundidade. Eu venho aplicando um pouquinho mais de força, mas bem pouco.
Beleza, pessoal, trabalhei aqui uma área bacana aqui da pálpebra. Repara como já dá volume quando você trabalha da base, né? Que nem aqui eu vejo que é mais escuro e aqui em cima tem um pouquinho de luz. Eu tento preservar essa luz mesmo passando 2B ali, que é uma tonalidade um pouco mais escura. Mas eu tento sempre preservar os brilhos, as áreas que eu vejo que eu tenho uma tonalidade um pouquinho mais clara, para manter e dar esse volume interessante no desenho, tá? Eu vou agora aqui trabalhar essa área que é mais escura. Eu vou passar um pouquinho mais de grafite, mas eu não vou exagerar muito não, porque o 2B não vai chegar a tanto, né? Agora eu vou vir com o esfuminho e vou espalhar toda essa área que eu trabalhei com o lápis 2B. Não tem necessidade de você apertar o esfuminho, tá, pessoal? Muitos não gostam de usar esfuminho porque muitas vezes não sabe mexer com ele, tá? Mas a ideia é você passar com uma mão bem leve mesmo. E por quê, pessoal? Já tem grafite, né? O grafite que a gente espalha aqui, ele vai fazer esse esfumado ficar bem legal. Porque assim, quando tem menos grafite, a gente passa e não aplica tanto grafite, ele acaba ficando um pouco estranho, fica manchado, né? Pode reparar, quando a gente desenha no começo, a gente faz ali um sombreamento, a gente passa pouco grafite e já vem espalhando. Pouco grafite e já vem espalhando. Isso é um erro muito grave, porque a gente acaba espalhando e manchando, né? Sujando o nosso trabalho. Então, quando a gente tem muito grafite para trabalhar, fica melhor até mesmo de trabalhar com o esfuminho, pessoal, tá? Então, esse é o segredo, é você ter um trabalho ali de grafite interessante, né? Passar bastante e depois vir com o esfuminho, você vai ver que vai ser uma maravilha trabalhar assim. Agora eu vou vir com a lapiseira 054B. Poderia também ser com o lápis 4B, mas eu quero vir com a lapiseira. E vou fazer o degradê com a lapiseira, tá? Também para quem gosta de usar lapiseira e quiser fazer um degradê, um esfumado com ela, é possível também, ok? Você trabalhar com a lapiseira. Então aqui eu vou trabalhar algumas áreas que eu vejo que é mais escura com o lápis 4B, a lapiseira, né? 4B. Vou trazendo aqui uma tonalidade interessante, uma tonalidade mais próxima aqui. Bem nessa parte do risco da pálpebra, eu vou passar o 4B de leve. Aqui é uma transição de tom, toma cuidado para você não deixar marcado, é uma área onde é fácil de marcar, tá? Não aplica força, porque ele já é uma lapiseira mais escura, não tem necessidade da gente aplicar muita força, né? Ela já tem uma tonalidade interessante, então não tem necessidade de apertar tanto. É sim necessário apertar um pouco, né? Mas nem tanto. Aqui, nessa partezinha que eu vou vindo um pouco para dentro, é a parte onde tem a transição do escuro para o tom médio. Então, muito cuidado aqui para você não deixar tudo muito escuro e fazer uma separação, tá? Aqui nessa partezinha de baixo eu também venho com o lápis 4B, já vou trabalhando um pouquinho mais na pálpebra, né? Aqui embaixo da pálpebra e na íris, tá bom? Porque a íris aqui é sempre mais escuro. Eu vou até vir com um lápis 6B, porque essa área aqui é uma área de contraste bem acentuado, próximo dos cílios, né? Então eu vou vir aqui também, ó, com a lapiseira e passo com um certo controle para não exagerar. Mas eu vou fazendo aqui um movimento circular toda essa parte aqui da pálpebra.
Aí aqui na transição eu faço lá no meio já com a mão bem clarinha, bem fraquinho, para não escurecer demais, tá? Eu passo mesmo com a mão bem controlada para eu não perder o brilho dessa parte que eu quero deixar, né, mais ali aparente. Um esfuminho e vou espalhando aqui, ó. Essa área onde eu passei com o lápis 4B, eu vou passar o pincel nessa área aqui, ó, que é uma área bem escura, então eu quero deixar uma profundidade mais interessante. E aí volto com o cotonete, ó, trocando de material, eu me confundo. Venho com o esfuminho e vou dando todo o detalhamento, vou unindo a tonalidade, né, para não ficar uma coisa separada assim. Também eu vou passar o pincel. Vou voltar com o esfuminho. Beleza, pessoal. Agora eu vou aumentar um pouco o contraste da íris, tá? Vou vir com o 6B e vou trabalhar essa área toda aqui para trazer mais vida, né, para essa parte da íris. Eu vou preservar algumas áreas, né, que eu vejo que tem uma tonalidade mais clarinha, tem uma luz, um reflexo, e essas áreas eu vou preservar um pouco. Beleza, agora eu vou vir com o pincel, vou acentuar mais o contraste. Essas áreas de brilho eu preservo. E aqui na borda eu vou passar o esfuminho só para espalhar, deixar mais desfocado, né? Agora, galera, eu vou fazer essa parte aqui de baixo. Só que antes, né, vou dar uma passadinha de esfuminho aqui em cima. Mas eu vou vir na parte de baixo já para trabalhar a bolsa do olho. Aqui eu volto com o esfuminho, eu passo com bastante leveza, com cuidado. E eu vou vir até mesmo com o lápis 4B nessa área aqui, porque eu vou trazer mais contraste em algumas áreas que eu vejo que é bem preto mesmo, sabe?
Lembrando sempre que essa aqui é um degradê, não pode ser muito marcado nem muito traçado, tá? Mão leve e saber manejar bem o lápis, né? Então, muito cuidado aí, pra você não deixar um traço preto, ok? Ok, agora eu vou vir aqui na borda, somente na borda, tá, pessoal? Eu vou vir passando o esfuminho. Se eu passar em cima do todo que eu fiz com o 4B, vai ficar estranho, vai ficar feio, vai perder a tonalidade. Então, somente na borda aqui eu vou passar um pouco. E aí vem com o pincel para intensificar um pouco mais essa área, assim. Vamos então agora fazer a bolsa do olho, a parte de baixo aqui. Já vou vir com o lápis B. Aqui, galera, eu vou começar sempre pela sombra. Eu sempre começo pela sombra, trazendo ali um pouco mais de detalhamento, né? Sombreamento. E começo com o B, porque ele não é tão escuro e nem tão claro. Então é um bom começo. Para diferenciar, né, a tonalidade, eu vou trazer um pouquinho mais de força aqui, vou dar uma apertadinha. E aí, conforme eu vou subindo, eu vou soltando a força do braço, deixando uma transição mais clarinha de tom. Agora aqui eu já vou trazer um pouco mais aqui de degradê. E aqui, nessa parte da bolsa do olho, tem algumas marquinhas, né, no olho. Então eu vou deixar essas marquinhas também aparentes aqui. Nas áreas que eu vejo que a tonalidade ela é um pouquinho mais escura, eu venho aplicando um pouco de força, não muito, tá? É pouco mesmo. Ok. Agora eu vou vir com o esfuminho e vou espalhar. Aí, pessoal, agora eu vou modelando o desenho com muita leveza e passando várias vezes no mesmo lugar para espalhar bem, tirar manchas, que normalmente o esfuminho ele acaba deixando mesmo umas manchinhas. Mas aí a gente consegue trabalhar tirando essas manchas
com o próprio esfuminho, só passar mais vezes no mesmo lugar, insistir ali que você consegue trabalhar bem essa parte, tá? Ok. Vou voltar com o B e vou trabalhar nessa parte aqui que eu não fiz, né? Ok. Agora, pessoal, eu vim com o lápis 2B. Com o lápis 2B, eu já começo a trabalhar essa parte da base, escurecendo, trazendo um pouco mais de contraste. Conforme eu vou trazendo contraste, eu também vou trazendo alguns detalhes da pele. Então eu vou fazendo alguns traços irregulares assim na pele para trazer as marquinhas, né, que tem na pele aqui, textura. Essa área aqui do cantinho é bem escurinha, então eu vou vir já com o 2B fazendo essa parte. Ok, depois que eu trabalhei bem com o lápis 2B, eu volto agora com o esfuminho e começo a dar o detalhamento do esfumado, né? Conforme eu vou espalhando, eu vou indo para cima e vou soltando a força do braço para não deixar que manchas indesejadas apareçam, tá? Agora aqui eu vou virar um pouco a folha e vou já espalhar toda essa partezinha aqui também.
Com o lápis 4B, eu vou trabalhar um pouco essa parte da base, trazendo mais contraste, tá? Você vai reparar como ele vai ganhando mais vida conforme a gente vai trabalhando essa parte de contraste, né? Luz e sombra, tudo. Eu não vou invadir muito com o 4B, porque é mais nessa parte da base mesmo. E aqui. Um pouquinho nessa área também. Eu vou fazendo alguns risquinhos irregulares, galera. Vou fazendo assim, ó. Tá? São umas manchinhas, na verdade, de degradê. Não são nem traços, tá? Agora eu volto com o esfuminho e vou espalhar toda essa área na base aqui. Conforme vou indo para cima, como eu sempre falo, vou com a mão mais leve, sem aplicar muita força. Tento sempre acentuar as áreas de contraste, onde eu vejo que é necessário. E onde não, eu venho com a mão mais leve. Aqui ainda passo com a mão ainda mais leve, por causa da textura que eu fiz, né? Eu não quero tirar essa textura, então vou deixar bem espalhadinho, com uma leveza na mão. Essa área aqui do olho, eu vou passar o esfuminho só usando a sujeira do esfuminho, tá? Vou trazer uma tonalidade bem clarinha de cinza. Somente aqui nessa parte que eu vou trazer um pouco mais de contraste. Eu posso vir com 4B ou 2B, só que eu vou vir bem de leve nessa área. É bom vir no 2B, vem com uma tonalidade média para você não fazer escuro demais, sabe?
Bom, pessoal, agora eu vou trazer um pouco mais aqui de sombreamento nessa área. Beleza, galera, agora eu vou vir com o pincel. E o pincel, ele vai me ajudar a ficar com tonalidade mais escura, vai tirar o aspecto de traço do desenho e vai deixar o meu desenho com um ar mais realista, tá? Então eu vou trabalhar aqui, ó. Até nessa área aqui, ó, de textura, na base. Não exagera, tá? Não passa com muita força, senão você vai deixar tudo muito escuro. Passa com mais leveza, com controle. Já vai dar um aspecto bem legal pro seu desenho. Vamos agora fazer essa parte de cima aqui. Já essa parte de cima, eu vou vir direto com um 2B e vou trabalhar toda essa área, né, no degradê. Vou vir então aqui. Já começo a trabalhar toda essa área com um 2B. Aqui é bom a gente ver que tem uma profundidade, né, de pele, e eu vou tentar reproduzir só no degradê. Aqui nessa área eu já vou vir com o esfuminho e vou começar a modelar essa parte da pele. Aqui é uma área que não tem tanto contraste, mas também não é tão brilho, não tem muito brilho, né? Que esfumar. Aqui novamente eu vou voltar agora com o lápis 4B. Ou posso vir até com a lapiseira. Tá, vim até com a lapiseira.
4B, vou fazer o degradê aqui. E aí eu volto com esse fuminho espalhando. E vou passando agora, pessoal, tudo com uma certa leveza, sempre, sempre. Nunca vem exagerando, tá apertando demais. Tem alguns lugares que eu aperto? Tem, mas é tudo controlado, tá? Não é de qualquer jeito que você vai fazer ali. Você vai ter que controlar o peso da mão para evitar, né, de você manchar, de estragar o desenho. Agora eu venho com o pincel para dar um pouco mais de profundidade nessa área aqui. Volto com o 4B, passo mais um pouquinho de camada. Agora, pessoal, eu vou vir com um lápis B e vou trazer um pouco de tonalidade nessa área aqui, ó, e também um pouco na parte de cima da sobrancelha. Vou até deixar meio marcado aqui. Eu não marco 100% a sobrancelha, uma porque tá muito bagunçada, né? E depois eu venho fazendo com o lápis mesmo, os fios. Então eu venho fazendo com a lapiseira B ou um lápis um pouco mais claro. Então toda essa área aqui eu vou vir passando já o lápis B. Vim fazendo um degradê. E agora eu vou vir com o lápis 2B. Eu vou fazer mais um preenchimento nessa área da pele. Bem nessa área aqui, ó. Eu vou vir já com o 2B. E vou trabalhar um pouco mais aqui de contraste nessa área. Vou virar um pouco a folha.
Beleza, pessoal, essa aqui é uma área que tem uma profundidade interessante, que eu vou passar com um lápis 2B aqui para dar um pouco mais de volume e começar a modelar essa área, né? Então eu vou passar ali, vou vir com esse suminho e talvez venha até com um lápis um pouco mais escuro para trazer um pouco mais de volume, né? Eu vou voltar agora com o lápis 4B ou lapiseira 05 4B e vou trabalhar essa areazinha aqui também. É uma área que tem uma profundidade aqui que com 2B não tá indo, então vamos ter que vir com 4B. Aí aqui, galera, eu já acerto um pouquinho mais, né? Tá aplicando um pouquinho mais de força. E aí agora eu venho com esse fuminho, vou espalhando. Com o 4B. E aí é céu. E aí sim eu vou pegar e vou dar continuidade aqui com o lápis 2B. Em toda essa área aqui, ó. Nessa área maior, galera, eu vou vir com um papel higiênico, tá? Eu vou dobrar ele assim. Vou dar mais uma dobra. Mais uma, assim. E agora eu vou espalhar toda essa área aqui na parte que eu fiz com o B da sobrancelha. Vou espalhar aqui, ó, essa areazinha com esse fuminho, fazer ali uma junção. Volto com 2B e trabalho um pouquinho mais de contraste nessa área aqui. Eu olhando a sobrancelha, eu vejo que nessa parte aqui tem uma sombra mais acentuada, né, nessa partezinha. Então eu já venho fazendo a parte da pele com o 2B ali já mais acentuado. E agora eu venho com esse suminho número 5. Já vou espalhando aqui também essa área.
E agora eu venho com papel higiênico e continuo. De novo, venho com o 2B, jogo um pouquinho mais de grafite, venho jogando também aqui nessa área também, de novo. E aí eu volto com esfuminho. Agora nessa área de cima, galera, eu vou vir com o 4B e vou trabalhar um pouco essa pele. Venho até dando uns tracinhos meio irregulares, né? Volto com o 2B, trabalho toda essa partezinha de cima também, fazendo um aspecto de textura na pele. Agora eu vou vir dando umas batidinhas com o esfuminho. Bom, eu vou continuar aqui com o 2B, eu vou trabalhar um pouco essa parte da textura. E aqui em cima eu vou escurecer um pouquinho mais também, porque é onde vai ser as sobrancelhas, tá? Eu vou passar aqui de leve e aqui eu vou fazer uma transição suave entre os tons. Agora venho com um esfuminho, espalho. E aqui nessa área é uma área que poderia só vir aqui a gente pegar e esfumar, né? Mas aí eu vou vir com um lápis B e vou trazer uma tonalidade mais clara, para não ficar um negócio somente esfumado. Eu vou trazer um pouco mais de corpo. Então eu venho com o B e venho fazendo um preenchimento. Essa percepção, galera, é importante vocês sacarem, porque faz toda a diferença, né? Eu poderia deixar ali esfumadinho, né? Eu poderia vir somente esfumar, que tava ótimo, mas não daria tanto o efeito real. Então eu prefiro vir com uma graduação mais clara e trabalhar dando corpo para toda essa área, com, né, um tomzinho mais claro, que não vai ficar tão escuro, né? Não vai ficar diferente assim da referência, tá? Então por isso que eu tô trabalhando essa área aqui. E vou voltar na área da sobrancelha e vou passar um pouco mais também de grafite. Essa área da sobrancelha eu vou vir com papel. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho onde eu fiz com o B.
venho até com cotonete nessa área aqui, ó. Dá uma... Essa transição aqui, né? Da transição do tom escuro pro claro, ela é bem suave. Então, ó, eu passo bem aqui nessa parte da borda, esfumando, né? Pra juntar os tons, ok? E aí eu volto com o pincel e vou trabalhar um pouco aqui nessa área também, aplicando um pouco mais de contraste, né? Tirando o aspecto de traço, que é muito importante. Agora aqui é onde eu passei com lápis, eu também passo o pincel, certo? E eu volto com o B e vou aqui dando uma trabalhada na textura da pele. Essa área aqui também eu vou trabalhar com um pouco mais de textura. Não vai aparecer tanto, também não quero que apareça tanto, né? Mas é só para dar um efeito ali, mostrando que é a parte da pele, né? Beleza, vamos agora então fazer os fios da sobrancelha. Lapiseira, ok? Lapiseira 054B. É legal até fazer uma quina nessa ponta, que eu vou fazer com a lixinha. Vou fazer só aqui, ó, dar uma passadinha assim, ó. Já vai ficar uma quinazinha, tá? Deixa eu só jogar aqui e mostrar pra vocês, ó. Tá? Ficou uma quina, tá bom? Não sei se vai pegar direitinho a câmera aí, mas tá aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer os fios, galera, sem se preocupar em fazer idêntico. Pô, professor, eu quero fazer idêntico. Não. Faça fios aleatórios, sem se preocupar o fio é mais grosso, o fio é mais... Não, esquece. Se você for tentar fazer idêntico, você vai fazer tremido, vai ficar feio, tá? Por quê? Se eu pegar e vou tentar fazer bonitinho assim, nossa, vai ficar tremidão, então vai ficar muito feio. Então, vai, ó, puxando, vai vendo a foto, vai reparando nos fios, vai tentando fazer parecido, ok? Ó, vai ali, só preenchendo. Tem hora que eu percebo que os fios estão grudados, aí eu faço um em cima do outro, tá bom? Repara que também a ponta começa a gastar e começa a ficar mais grossos os fios, então eu começo a virar e tentar usar mais a quina, tá? Então aqui, ó, também tem bastante fio que sai daqui. Tenta não fazer de uma forma muito direta, né? Tipo, fazer de qualquer jeito, porque senão também fica feio, né, pessoal? Vamos caprichar aí, tá? Vamos analisar, ver onde tá saindo os fios, como estão saindo.
esse aqui é o lugar onde tá mais cheio, né, de fios. Então eu vou dar uma trabalhada aqui um pouco mais nessa área. Agora eu vou vir com o pincel, vou passar nessa área aqui onde eu passei com... onde eu fiz aqui a sobrancelha. Agora eu vou trabalhar só essa área aqui para fazer a junção perto da raiz, né, da sobrancelha. Beleza. Agora eu vou vir com o cotonete. Vou dar uma trabalhada aqui em volta, né? Deixa pra quando a gente for fazer retrato. Bom, agora é hora de fazer os cílios, né? Vou fazer os cílios aqui desse olho. Os cílios desse olho, ele tá bem para dentro do olho, assim, tá deitado, né? Os fios estão deitados para cá. Então eu vou tentar fazer. Antes disso, eu vou dar uma escurecida nessa parte de cima da pálpebra, né? Do olho. Vou vir com um 2B para escurecer essa parte. Bem pouco mesmo. Olha nessa área aqui. E aí vem trabalhar aqui também. Ok. E aí agora eu venho com os cílios. Os cílios faço também sempre um fio de cada vez, sem se preocupar muito com o sentido. Tá? Os cílios, galera, é isso aqui, ó. É um traço só que você faz, tá? Você nunca vem e faz assim. Pode ver que sai tremido, mesmo você se esforçando, sai um pouco tremido. Sempre faça direto, tá bom? Vamos lá. São cílios diferentes, né? Meio deitadão. Aqui é uma área um pouco mais escura. Eu vou vir com a lapiseira 05 4B. Vou trabalhar um pouco mais aqui nessa área. Que vem com o esfuminho, já vem espalhando essa parte, né, que eu trabalhei agora com 4B.
Olha, repara como eu faço, puxando uma vez só, tá? Ficar sempre de olho no sentido também, para onde vai o sentido do fio. E aqui eu venho com o essuminho espalhando aqui uma área onde eu trabalhei um pouquinho mais com 4B. E vou jogar um pouco também, pessoal, nessa área aqui, um pouquinho mais de tonalidade aqui. Que eu venho com o essuminho só para fazer uma separação, um esfumado mesmo. E aqui eu já venho trabalhando com cotonete essa área. Por último, agora eu venho trabalhando já com a borracha Mono Zero, e eu vou dar umas batidinhas aqui em algumas áreas que eu vejo que precisa de brilho. Então eu venho com a Mono Zero dando umas batidinhas em algumas áreas aqui que eu vejo que tem os brilhozinhos, né, os efeitos. Então já venho agora, é o momento de vir com borracha. Então eu deixo tudo para a última hora, assim, na verdade, né, no finalzinho eu venho com a borracha Mono Zero, porque eu já trabalhei bem, já dei corpo pro desenho, então eu já posso vir trabalhando um pouquinho com ela. Vou vir também com a borracha elétrica. E eu vou fazer alguns pontos de brilho, né, que eu vejo que tem ali na referência. Quando é questão de ponta, assim, eu acho legal usar a borracha elétrica. Mas se você não tiver, funciona também com a borracha Mono Zero, tá? Só vai dar umas batidinhas ali, você já vai conseguir fazer esse efeito também. Agora aqui eu também vou trabalhar, vou fazer um efeito. E com a borracha também elétrica eu venho fazendo bem encostadinho, bem de leve mesmo, sabe? Senão ele pode exagerar. Se eu vir com tudo, pode exagerar e fica mais fundo. Aqui eu vou dar uma reforçadinha no brilho aqui do olho com a borracha Mono Zero. E vou dar como encerrada essa aula aqui. Aula do olho, primeira aula de olho finalizada. Não precisa fazer o restante, tá, pessoal? Não precisa fazer o restante da pele que tá aqui na referência. Fazendo só essa parte aqui já é o ideal, já dá pra gente trabalhar bem e ter uma boa noção aí de como fazer olho, beleza? Tá aí, olho finalizado. Espero que você tenha gostado e a gente se vê então na nossa próxima videoaula. Valeu, fui! Ah, e não esquece, posta lá no grupo, tá? Pra gente poder estar corrigindo o seu desenho, ok? Valeu!